Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Mais uma vez aqui estamos juntos para trazer para a nossa comunidade um assunto que hoje vamos comemorar neste mês de maio. Estamos comemorando o mês das mães e vamos trazer o assunto da Mãe do Brasil, Dona Maria Leopoldina. E para isso trouxemos aqui dois fantásticos convidados, professor Bruno Cerqueira, escritor, historiador, indigenista da FUNAI, e Rafael Nogueira, o nosso secretário nacional e ex-presidente da Biblioteca Nacional. Sejam bem-vindos, né? É com muito orgulho e com um agradecimento profundo que agradecemos o tempo de vocês estarem aqui conosco, né, para a nossa biblioteca, que se encontra em Brasília, né, que a gente está falando pela internet, então é bom. E o nosso público, né, o nosso público é um público de apaixonados por bibliotecas e também de bibliotecas para todo o Brasil, porque a Biblioteca Demonstrativa ela faz parte da Biblioteca Nacional, né? Ela faz parte do Ministério, então isso é reverberado para o Brasil inteiro. Sejam bem-vindos. E hoje vamos ter essa, sinceramente, que eu não a conhecia, né? E por causa dessa na mesa de hoje fui ler e me apaixonei pela Dona Maria Leopoldina. E vou começar com o Rafael. Rafael, sei que você, como apaixonado pela história do Brasil, também por José Bonifácio, que são os dois grandes coadjuvantes, né, dessa nossa independência, porque também estamos comemorando os 200 anos, né, da independência, e por isso, nessa série que a Biblioteca Demonstrativa tá, até por ideia aqui do Rafael, estamos fazendo os grandes personagens. Então começamos pela Maria Leopoldina. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua admiração pela Maria Leopoldina e essa relação com ela, com a nossa independência. Obrigado, Tagore. Obrigado por mais uma vez estar aqui, pelo convite. Princesa, depois Imperatriz Leopoldina, ela me encantou principalmente por uma questão de dupla. Ela, por um lado, teve uma vida privada extremamente interessante, ainda que conturbada, um pouco triste, mas em alguma medida interessante e exemplar. E por outro lado, ela também teve uma faceta de mulher de vida pública. E isso é extremamente interessante, porque essas duas facetas, elas ainda que sejam, digamos assim, personagens de um tempo, de um século XIX, a gente consegue trazer inspiração, a gente consegue trazer admiração para os dias de hoje. Então a Leopoldina, quando eu fui professor de escola, estudava história, ela já me encantava e eu sentia muito pela falta de tempo na escola para a gente poder aprofundar um pouquinho mais os personagens. Existe, é claro, uma questão entre historiadores profissionais e pesquisadores de que a independência pode ser tratada de várias outras formas, que não só a dos personagens. Mas uma das melhores abordagens para se iniciar, né, é a mais aproximativa, digamos assim, da ficção, do romance. É aquela que aproxima os dramas da minha vida, da vida daqueles que estão ouvindo, com os dramas dos personagens que ali viveram. Depois é fácil, se alguém quiser aprofundar, porque nós estamos, mesmo hoje, sofrendo diversas correntes sociais, econômicas, espirituais, tudo isso está acontecendo no nosso entorno e nós sofremos e às vezes só padecemos isso, né? Somos, às vezes, personagens passivos e não ativos, e não os grandes agentes. Mas estudar os personagens da história nos mostra algumas questões extremamente importantes sobre a humanidade, sobre nós mesmos e sobre o nosso país. No caso de Leopoldina, ela mostra sobre o nosso país, mas sobre o mundo e sobre uma época, porque, sendo uma arquiduquesa da Áustria, ela é muito representativa daquela época. Ela, tendo casado com o príncipe regente Pedro I, né, Pedro ainda, né? Pedro I só depois, ela se transforma aí num elo entre o reino de Portugal, não é? No caso aí a gente já tem até o reino do Portugal, Brasil e Algarves, o Reino Unido, com o Império Austríaco. E nesse momento você tem um início aí, um pretexto para um contexto muito mais interessante. Então, assim, as duas facetas que eu destaquei, eu sei que o Bruno, nosso outro convidado, ele pode aprofundar muito mais, porque o que eu mais gosto nela é isso. Ela é mãe do Brasil desde dois pontos de vista. Ela foi mãe
e mãe desde, assim, ela teve muitos filhos, um dos quais é chamado de o primeiro mártir da independência, porque ele faleceu justamente numa fuga dentro de um contexto de rebeldia no Rio de Janeiro, e o outro foi o Pedro II, que foi o nosso imperador, e outra foi Maria da Glória, né, que foi a rainha em Portugal. Então, assim, ela foi mãe nesse sentido, e ela foi mãe do Brasil, e isso está marcado na nossa bandeira, né? Ela foi mãe do Brasil, aquele amarelo do losango brasileiro representa os Habsburgo e representa a Leopoldina. Então, ela está marcada na nossa bandeira. É, de fato, a mãe do Brasil nesses dois sentidos, como uma mulher representativa, pública, né? Líder, né, de grande liderança, e ao mesmo tempo uma mãe desde o ponto de vista da vida privada. Pô, isso é muito legal, né? E a gente... aí, Bruno, vou jogar para você, porque a gente acaba não estudando com essa profundidade e nem com essa paixão, né? Não é uma questão de paixão, de uma questão da gente esconder aquilo de problema, mas sim pela essa complexidade, como você falou, Rafael, de uma personagem que viveu 29 anos? 27 anos de idade. 27 anos. E que fez uma quantidade gigantesca de movimentos políticos numa época onde a mulher, não é verdade, Dom Pedro ia embora e ela ficava, né, comandando, etc. Então, quer dizer, a gente teve aí também vamos falar... uma mulher extremamente despojada e sabia muito bem da sua posição política, né? E aí queria que você falasse um pouquinho mais, até porque a madrasta dela, que eu achei muito interessante, era muito amiga do Goethe, e ela teve uma educação, né, muito forte, para já a colocando como... ter a noção que ela poderia ter de comando. Queria que você falasse dessa Maria Leopoldina como uma... Primeiro, né? Como esse não empreendedorismo, que não é uma palavra, mas essa... Liderança. Perfeito. Bom, obrigado aí pelo convite, Tagore, Rafael. Prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui falando da nossa mãe do Brasil, né? Dona Maria Leopoldina. Dona Leopoldina, da Áustria, né? Ela teve uma criação, uma formação, como vocês já lembraram, o Rafael já disse, de arquiduquesa. A arquiduquesa é o título dos príncipes da Casa Imperial da Áustria, que a gente chama, né, em estudos dinásticos, né, de um ideogema, né? Os Habsburg têm a ideia de que cada um membro da sua família pode reinar em outro lugar. Então, em alemão, Erzherzog, né? Arquiduque. Tanto que, por isso, os Romanov, da Rússia, vão criar um similar, dizendo que cada um membro da família deles é um grão-príncipe. Também pode sair de lá e governar qualquer lugar. Na verdade, isso são ideogemas, né? São ideias e que a gente chamaria de ideológicas, né? Uma redundância, mas de que eles são supremos, né? Então, os Habsburg eram os supremos dinastas do mundo católico. Os Romanov do mundo ortodoxo e os da Inglaterra, né, que mudou a dinastia, mas fica sendo do mundo protestante. Também os Hohenzollern da Prússia do mundo protestante. Aí tinha uma pequena disputa. Os Habsburg eram os chefes da antiga cristandade. O pai de Dona Leopoldina, o imperador Franz, foi o último sacro imperador romano-germânico. Isso significa que ele administrou um império, uma constelação de estados monárquicos, que tinha mais de 300 estados monárquicos, que os Habsburg, a família de Dona Leopoldina, estava administrando hereditariamente, mas de um ponto de vista político não era, né? Era uma monarquia eletiva, mas eles estavam administrando hereditariamente há mais de 400 anos. Então, na verdade, Dona Leopoldina, ela nasce numa família, claro, ela é fruto de todos os casamentos da família, então ela era prima do marido com quem ela casou, Dom Pedro do Brasil, que era Dom Pedro de Portugal, que era Bragança. Eles todos eram primos, Dom Pedro tinha uma bisavó Habsburg, ela tinha sangue Wittelsbach, ele Habsburg, Bragança, era tudo misturado. Mas ela vai se casar com esse primo que ela estava distantíssima de conhecer e que ela nunca teria tido ideia de que iria casar. Porque, inclusive, tem um traço curioso na biografia de Dona Leopoldina. Se ela não casasse, o pai dela já tinha reservado para ela ficar como a diretora, hoje a gente diria assim, ministra da Cultura, né?
Dona Leopoldina, se ela não casasse, ela seria uma espécie de ministra da cultura do seu país, do seu império. Mas isso não ocorreu porque foi arranjado o casamento. O rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil, Algarves, no Rio de Janeiro, um novo império, uma nova sede de um novo império, de um antigo império ultramarino que se torna, né, sediado no Rio de Janeiro e não mais na Europa. É um império, né, de 3, 4 continentes na Europa, da Europa na origem, mas que agora se tornava americano. Ele, Dom João, consegue, né, a sua diplomacia, que a filha do César, do Kaiser, né, do último César. Último por quê? Porque Napoleão, de quem você estava comentando, Napoleão Bonaparte, que é um cunhado de Dona Leopoldina por essas artimanhas do destino, a irmã dela foi obrigada a casar com o Curso, como ele era chamado. O Curso? O Curso, porque ele era da Córcega. É. Ela foi obrigada e Dona Leopoldina era a cunhada dele. Elas tinham sido criadas dizendo que ele era o capeta, né? Mas a irmã dela teve que se casar, Marie-Louise, né? Foi a imperatriz dos franceses, que era a irmã amada dela, né? Muito amada, a irmã mais velha, com que ela se correspondeu até morrer, para quem ela envia a sua última carta, enfim. Então, Dona Leopoldina, ela tinha como as irmãs, os irmãos homens, sobretudo, uma criação para ser estadista, sim. A criação já engendra, né, nesses príncipes da casa da Áustria, né, uma formação de futuros governantes. Irmãos dela iriam governar um ducado, um grão-ducado, iriam ser generais. Ela poderia ser isso que ela foi, exatamente o que ela foi. Ou uma rainha da Europa, com um papel bom lá na história de Portugal, na história dos Bragança, na história das casas de Portugal. Muitas vezes o rei adoeceu e a mulher é que o governou como regente, muitas vezes. Então, Dona Leopoldina não foge ao padrão, digamos assim, e inclusive ela não vai conhecer, só de memória, ela quase conhece a avó do marido dela, a rainha Dona Maria, que tinha sido rainha reinante efetiva de Portugal e que tinha tido um bom reinado no início, antes de adoecer, antes de se tornar, né, demente, né, coitada, é chamada na historiografia a louca, né, mas foi muito mais do que isso. Dona Leopoldina, ela era criada também para reinar, também para governar, também para liderar. E ela poderia ser como a irmãs que ela teve, que não eram tão brilhantes, inteligentes. Mas ela era brilhante, inteligência. Tanto que foi isso que fez Dom Pedro se apaixonar no início, quando ele recebe a prima já casada. Claro que eles casaram por procuração lá em Viena, no dia do aniversário de Dom João VI. A festa em Viena foi tão grande que lá no alemão da Áustria até hoje, quando você quer falar uma festa de arromba, você diz uma festa brasileira. Por quê? Porque a festa de casamento deles foi de arromba, foi uma coisa... E aí ela chega casada, já como princesa real do Reino Unido, mulher do príncipe, e aí tem a bênção, etc. E aí eles se juntam, né, na união, né, matrimonial lá, toda sacramental, mas eles passam a se conhecer. Falam em francês, né, no início, depois tem, claro, ele não falava alemão, mas falavam francês, e os primos vão se conhecendo, se enamorando. E Dom Pedro fica fascinado, né, com a cultura da mulher dele, né, que era muito superior a dele. Porque Dom Pedro, na verdade, não era burro, isso não, claro que não, ele era muito inteligente, capaz, etc. Mas ele não tinha tido a formação dela. A formação dela era muito superior. Ele era rígida, né? Então ela, na verdade, ela sabia tudo de música, ele era músico. Então eles têm ela pega o Neukomm, que já estava no Rio, e coloca para Neukomm ser, o grande Neukomm, né? Que continua a obra de Mozart em grande parte, e coloca ele para dar aulas e ficar amigo do príncipe. O príncipe, que já tinha sido, como músico, ele teve excelente formação, né? O príncipe era, enfim, músico. Os Bragança tem um veio musical, vai até sair um texto meu agora sobre isso, todos os Bragança. Então a formação musical era muito alta. A formação musical deles todos era muito alta. Inclusive eles cantavam, né? Dom Pedro ele cantava, as irmãs cantavam. Então Dona Leopoldina vai ficar muito irmanada com a irmã mais velha dele, a princesa Dona Maria Teresa, cunhada, que ela vai amar muito. Então assim, ela vai entrar naquela família. E é interessante, né, que tem um traço dessa educação que, na minha pesquisa, que era também um traço humanista. Total. Né? De respeito ao próximo e de respeito aos mais pobres, etc., que também é uma outra marca dela. Né? Muito grande. E aí, assim, qual é o
o cerne, digamos assim, da formação desses príncipes todos? É a catolicidade, né? Dona Leopoldina, se ela tivesse vivido na segunda metade do 19, ela ia ser acusada do que a neta dela era, Dona Isabel do Brasil, que era ultramontana. Porque esses príncipes todos, né, católicos, e sobretudo quem era Habsburg, Wittelsbach da Baviera, Bragança de Portugal, eles são ultracatólicos, né? Eles são ultradevotos. Obviamente, eles também são regalistas. Eles entendem a Igreja Católica Universal com o Papa em Roma, mas os reis desses lugares também se entendiam a autoridade religiosa. Mas Dona Leopoldina, a criação, a formação, esse cristianismo incutido nela e nas irmãs, foi o que mais falou forte nela a vida inteira. Então, quando ela vai tendo seus filhos aqui, e a gente está falando das mães, né? Por que mãe do Brasil? Existe uma tradição na Europa, em vários povos do mundo, de que essas grandes rainhas, grandes imperatrizes que lutaram pelos seus povos são as mães das nações, né? Então, por exemplo, lá na Holanda, se você for lá, a mãe do Guilherme o Taciturno, né? Wilhelm, né? O Taciturno, a Juliana von Stolberg, eles falam, the mother of the fatherland. Parece um oxímoron, né? Porque é mãe da pátria. Mas não, na verdade, eles entendem que os países tiveram a sua Constituição, não Constituição escrita necessariamente, mas a Constituição histórica, antes de ser política, porque houve alguém que trabalhou por isso. No caso do Brasil, é óbvio que foi Dona Leopoldina, José Bonifácio e Dom Pedro I. E Dona Leopoldina e José Bonifácio influíram tanto nele que, se não fossem eles dois, talvez ele não tivesse aquela coragem toda. E a coragem de Dom Pedro estava muito conectada à coragem desses outros dois, que são a mulher dele e o mais velho conselheiro dele. Porque Dom Pedro, evidentemente, era o herdeiro de tudo. Ele era o herdeiro do Reino Unido. E você não pode desunir o reino que é unido. O reino que teve tanto sacrifício deles para permanecer unido, né? Um reino, imagina, um império, né, transcontinental. Então, para ele era muito difícil, né? Era inclusive isso, no direito do tempo, era lesa majestade ao pai dele, era uma traição, tudo envolvia isso. E ele não queria. Só que Dona Leopoldina entendia que se o marido dela não se colocasse ao lado do partido, digamos assim, dos brasileiros, que era brasílico na época, nem era brasileiro, eles iriam perder essa parte do império, que era a parte mais importante, que era o Brasil. Então, não iriam ter mais... Eles iriam ser enxotados daqui, iriam voltar para lá e Portugal iria perder o Brasil. E aí o Brasil ia virar um bando de país e que não ia ser mais a monarquia. Ela era, obviamente, ultramonarquista, claro, que ela era arquiduquesa, princesa 1000 vezes. E é o que eu falo, tem uma ideologia da Casa da Áustria. Inclusive, eles tinham, né, em latim, Áustria esse imperare orbi universo. Isso, claro, são coisas que são ditas em nome deles, mas enfim, claro que eles tinham sim uma ideologia de dominação imperial. Eles eram a dinastia imperial por excelência do mundo católico, né? Então, que é a maior parte da Europa, a maior parte ainda era católica. Então, Dona Leopoldina teve essa criação, ela foi criada de fato para ser uma líder, né? Ela seria, como eu disse, se ela não casasse, ela poderia ficar como diretora de cultura e de museus da Áustria, mas ela foi tudo isso, que ela veio para o Brasil e mandava para o pai dela 1 milhão de coisas da fauna e flora brasileira. E lá se constituiu um museu em Viena de história natural brasileira, de ciências, né, da natureza, porque ela enviava. Então ela era envolvida com tudo isso. E a visão política de Dona Leopoldina, como diz José Bonifácio, ele diz, né, ela deveria ser ele, quando ela está comandando o Conselho de Estado. A visão política de Dona Leopoldina era igual ao maior, a de Dom Pedro. Dom Pedro tinha muita visão política também e tal, mas todo mundo sabe que Dom Pedro, ao final, se mostrou totalmente imprudente, totalmente inábil e foi deposto daqui. Se a mulher dele fosse viva, e aí, claro, a história não é feita de si, mas a gente tem como dizer isso, né? Sendo a mulher dele viva, coisa que não ocorreu, porque em 26 morreu Dom João em Portugal, ele virou rei, ela virou rainha de um país que ela nunca visitou, que é Portugal, mas ela já estava adoecendo e no fim do ano ela morre. Né? Então, se tivesse continuado o primeiro reinado com o imperador e a imperatriz, teria sido muito provavelmente outra história. Porque Dom Pedro II, inclusive, não vai ser criado pela mãe dele, que é ela. Né? Ela dá à luz, como o Rafael lembrou, a essa prole imperial e que tem o nome do Brasil. Né? Vocês vejam que ela tem um filho, Dom João Carlos, que é o tal que morre
porque era o nome do avô e da avó, né? Era o afilhado, herdeiro, morre em Santa Cruz, no contexto de ida, um calor do inferno, o menino tinha febre convulsivante, epilepsia, mas ela vai ter filhas. Dona Paula Mariana, homenagem a São Paulo e homenagem a Minas Gerais. Dona Januária, homenagem ao Rio de Janeiro. Então, assim, coisas que já se fazia na Europa antes de colocar o nome, né, de províncias, né, na criança principesca, para você justamente criar com a população identificação. Então, isso tudo vai ser feito. Dona Leopoldina vai ser mãe dessa nova nação, mas ela não vai ver o desenvolvimento dessa nação. O filho vai ser criado no culto à mãe, Dom Pedro II, a filha, Dona Isabel, que ele botou o nome Leopoldina, a outra filha ele também botou Leopoldina, ele vai ser criado num culto absoluto à mãe. A mãe era referida na corte como a Santa Imperatriz, Dona Leopoldina. Mas ele não vai conhecer a mãe, né? Ele vai ser órfão. É interessante, Rafael, porque queria até que você falasse desse traço humanista dela, né? De estar ligada com o povo que fez... Aí que eu pergunto também, né? Porque ela acabou falando, como o próprio diz que a gente, ela nunca tinha ido para Portugal, mas também foi impelida a ir para Portugal e falou, eu fico. E nesse fico que a gente conversou do nosso outro vídeo, né? Ela disse, bem, primeiro, e essa conexão com o povo, né? A Maria Leopoldina com o povo, porque mãe dos negros também, né? Quando ela faleceu, eles falam, cara, quem vai cuidar de nós? Queria que você falasse um pouquinho desse traço humano dela, de estar perto do povo, que fez essa ligação e que quando ela morreu foi uma tragédia, né? Para os mais pobres. Me parece um traço familiar mesmo, que vai ser herdado pela neta Isabel, principalmente, né? É um traço muito de vínculo com o povo, de uma certa humildade. É interessante de perceber, assim, ela ia à igreja da Nossa Senhora da Glória, né? No Rio de Janeiro, Costa do Outeiro da Glória, e sempre que ela saía, ela distribuía esmolas para todos e ouvia aqueles que tinham algo para falar com ela, né? Existia toda uma regra ali de vestuário, calçar, toda aquela coisa para quem iria se aproximar, mas ela ouvia todos aqueles que se aproximavam e distribuía esmola para todos os pobres, ainda que ela não tivesse dinheiro. Porque tem toda uma circunstância que quando existe a separação, a independência do Brasil, a questão financeira fica muito confusa, porque já não está mais a previsão de aposentadoria ou daquilo que ela iria receber, fica quebrada. Então ela depende de Pedro, ela depende sempre de Pedro I para a disposição dos recursos. E nesse caso aí ela começou a se endividar, porque ela tinha uns gastos necessários, os gastos com a caridade, que ela nunca deixou de fazer, e ela, para honrar as suas dívidas e para manter essas obras de caridade, ela fazia mais e mais empréstimos e ia se endividando. Então, assim, esse é um traço muito característico da Leopoldina, e essas idas à igreja dela são referidas por todos os biógrafos, isso é indubitável, ao mesmo tempo que essa comparação que eu faço, hoje em dia, os líderes são muito mais distantes, né? É muito interessante isso de perceber como ela era próxima do povo e como os líderes atuais são distantes. É interessante isso, né? Porque só fazendo essa na carta, né, a última carta que ela manda para a irmã, ela diz, né, de quem ela muito pegou o dinheiro, né? E ela falou, olha, eu gostaria que você, né, saudasse essa minha dívida com ele, porque eu, né, fiz dívidas para ajudar os mais pobres, etc. Interessante isso. As dívidas que Dona Leopoldina fez para ajudar os pobres eram tantas que, quando ela morreu, começou a haver uma discussão, né? Aí, a inventar essa coisa, mas aí começa a haver uma discussão que só vai ser meio que resolvida no parlamento do Império, porque o primaz do Brasil, Dom Romualdo Antônio de Seixas, vai propor que o Império, o parlamento, salde as dívidas da imperatriz defunta, porque ela tinha feito, todo mundo sabia que ela fez as dívidas pelos pobres. Então vai haver o pagamento das dívidas dela com o tesouro do Império, mas isso muitos anos depois dela morta, né? Então, na verdade, Dona Leopoldina, e que vai continuar, como o Rafael lembrou, vai continuar isso na família imperial. Tanto que Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Dona Isabel, eles sustentaram
muitas pessoas, né? Que chamava bolsinho do imperador, da dotação que eles recebiam anualmente. Mas isso não é só da Casa Imperial Brasileira, né? Isso é uma tradição mesmo. Lá na Europa, até hoje, se você for no Reino Unido, tem uma coisa chamada charities, né? E a rainha tem mais de 1.000 charities. O príncipe de Gales tem mais de 600 charities. São fundações de apoio a estudantes para estudar, né? A estrangeiros, né? Refugiados, né? Isso sempre existiu. Agora, Dona Leopoldina, no caso brasileiro, que era o início de uma nação, de um Estado nacional, é muito curioso. Era grande, uma das grandes, digamos, missões que ela achava, né, de que ela estava imbuída, que era ajudar os pobres, ver como fazer para... Né? Aí tinha essa tradição também das rainhas, né? Santa Casa de Misericórdia é uma tradição das rainhas de Portugal, foi criada por uma rainha, então continuava. Então, isso que não existia, né? Porque não existia previdência social, não existia nada disso. Então, você tinha que ajudar quem recorria a você, né? Então... Mas também ela fez um movimento anti-escravidão, né? Ela fez um movimento anti-escravidão com o Dom Pedro I, né? Que ela falou, olha, isso aqui não... O Brasil, na verdade, ele se manteve um país, ele era escravista já, a sociedade escravista, e, portanto, o Estado Nacional acabou se conformando à escravidão. Mas os pais desse Estado Nacional, dessa nação, que são, né, o Dom Pedro, a Dona Leopoldina, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Cônego Januário, todo mundo era contra a escravidão. Não era só ela, todo mundo era contra. Todo mundo achava a escravidão um atraso. Então, todos propunham o quê? Vamos gradualmente acabar com isso. Tem o tráfico, etc., mas a gente vai primeiro, tem a abolição do tráfico, depois acabar com a escravidão internamente. Só que há um problema nisso, né? Para o Brasil ser isso que ele é, gigante, né? As elites locais tiveram que aderir a essa independência. Isso foi muito difícil, isso não foi fácil. Então elas aderiram em grande medida porque elas sabiam que iam poder garantir, aderindo, né, a manter o seu status quo, né? Eram elites escravistas, eram senhores de escravos de terra. Então eles dominaram o parlamento, né? Passou a ser uma monarquia parlamentar constitucional. Né? Parlamentarismo só veio na década de 1840, mas era uma monarquia constitucional com parlamento. Então Dom Pedro, no primeiro reinado, que foi pequeno, 9 anos só, Dom Pedro não conseguiu resolver nada disso porque era o Brasil se formando. E aí vieram as regências, porque o filho dele era uma criança. Tudo seria diferente se Dona Leopoldina fosse regente do país, viva, né, e ele fosse embora. Se fosse o caso, se ele fosse deposto, né? Não foi o caso, não teve regência de Dona Leopoldina, ela morreu. Então o filho dela, uma criança de 5 anos, esse menino foi criado num sistema absolutamente escravista. Dom Pedro II será abolicionista in pectore, a gente pode falar, no peito, mas ele nunca externou isso nunca ia ser externado. O Império era escravista, o Império como governo, não é? O Estado Nacional. A realeza especificamente desse Império, dessa monarquia, não era abolicionista. Mas isso não podia ser, isso era um partidarismo. Você não podia declarar isso publicamente, né? Então eles fizeram isso por debaixo dos panos, né, a vida toda. A neta dela vai se envolver com o abolicionismo sem poder, né? E isso vai ter um resultado depois, em grande medida, né, o apoiamento ao golpe militar lá em 89 vai ser fruto disso. O apoiamento, não o golpe em si. O golpe em si foi dos militares somente. Mas o apoiamento vai ter a ver com isso, claro. Mas Dona Leopoldina entendia que a escravidão era um mal para o Brasil e não um bem, né? Inclusive, Dom Pedro escreveu artigos, né, com os pseudônimos que ele tinha de maçom, porque ele ficou maçom. Ficou maçom, ele não era maçom. Dizem. Ficou para poder, né? A maçonaria até se fala, né, que esteve na independência do Brasil, né? Sim, a maçonaria julga que ela fez a independência, fez todas as rebeliões, fez a República, fez a Revolução de 30, fez tudo. Mas, enfim, Dona Leopoldina, o que eu acho que, como o Rafael lembrou, tem uma marca, né? É muito curioso. Na bandeira do Brasil, a bandeira foi mudada, né? Na queda da monarquia e instauração da República. Dona Leopoldina e Dom Pedro ficaram, né? Então ficou o retângulo verde, né, em homenagem à Ordem de Avis, que representa a dinastia de Avis, e aos Bragança, obviamente, que os Bragança são Avis, os Avis são Borgonha, mas Dona Leopoldina, ela está ela mesma na bandeira, porque o losango é a lisonja da heráldica. Então essa tábua aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, eu queria que mostrasse, tem como... Depois eu mostro. E aí, assim, é muito curioso. Vai colocar aqui na tela, né? É muito curioso. A lisonja, que é o brasão da Marquesa de Santos, tá vendo aqui? É uma lisonja, é um losango, né? Então, um losango amarelo é a própria Dona Leopoldina, porque é amarelo ouro da casa, essa cor aqui, né? Da casa de Habsburgo Lorena,
que era a casa dela. Então, Dona Leopoldina, ela não está homenageada só ali, não. Ela está dentro da bandeira. Dona Legal. Leopoldina é aquele losango. Ela está ali deitada naquela bandeira. Então, Dona Leopoldina... Não sabia. Isso não é dito, isso não é contado, isso é muito pouco conhecido, né? Quem é que no Brasil, né? Heráldica é uma coisa muito pouco conhecida, mas digamos, essa simbologia toda, Dona Leopoldina está na própria bandeira do país. Ela é tão mãe desse país que nasceu, que ela mora na nossa bandeira. Então, a saudação à nação é uma saudação a essa mulher. Ela é mãe do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Mas isso não é contado e o pior. Antigamente, a historiografia era mais claramente machista. Então, por mais que se desse importância a ela, e muitos historiadores deram, dizer, mas não é isso, né? Não é ela que é o principal. E hoje a gente vê que, assim, sem Dona Leopoldina, né? Sem José Bonifácio, Dom Pedro nunca se convenceria dessa independência. Ele muito provavelmente teria partido para Lisboa. Então imagina a importância que ela tem, né? Muito maior do que foi contada. A maior biografia de Dona Leopoldina, esse livro que eu trouxe aqui para vocês, de quem é? É do Carlos Oberacker Júnior, que era um austro, né? Um austro brasileiro, e que, portanto, investigou mais a fundo, não é? Tudo de Dona Leopoldina. Hoje tem uma porção de biografias, assim, cada uma com um teor mais picante do que o outro. Mas, assim, Dona Leopoldina, ela, sem dúvida, ela merece ser continuamente, não só estudada, né, enfim, citada, mas revivificada mesmo. Porque os brasileiros e as brasileiras, né, jovens, né, adolescentes, como o Rafael falou, elas, na verdade, têm um modelo de mulher governante. Claro, Dona Leopoldina não pôde governar grandes tempos, né, grandes períodos, mas a primeira regente da história do Brasil, chefe de Estado, né, junto com o marido, foi Dona Leopoldina. Quando Dom Pedro I foi aclamado imperador, ela foi aclamada imperatriz. O casal foi aclamado pelo povo em 12 de outubro de 1822. E em 1º de dezembro ele foi coroado. Ela não foi coroada, mas ela estava ali. E na hora, eu até conto isso num texto, na hora da coroação, um cônego que fez a homilia, disse claramente qual era o papel de Dona Leopoldina naquela coroação. Disse claramente que ela era uma nova Cristina da Suécia, que ela era uma nova Maria Teresa, que era a avó dela, da Áustria, né? Então, ele lembrou. Ele falou, mulheres como a nossa agora imperatriz, né, fizeram isso que a gente está aqui agora, né, encenando. Então, é muito curioso. Ela foi apagada, de uma maneira geral, porque, né, mulheres, né, de uma maneira geral. Mas, sem dúvida, a Dona Leopoldina tem de ser lembrada. É interessantíssimo, né? Porque, hein, Rafael, estamos, né? Os historiadores agora estão dando uma olhada para as mulheres, e eu acho que a gente começar por Dona Leopoldina é começar no lugar certo. Não é? Porque eu não conhecia a história até a gente começar a falar da história dela, e fui atrás e fiquei apaixonado. Falei, cara, como é rica e tão nova, né? Tão pouco tempo fez tanta coisa. Inclusive, aí queria que você também pudesse falar que ela trouxe, porque nesses momentos revolucionários aí, ela inclusive pediu efetivo militar para a Alemanha, para trazer para o Brasil, né? Então ela era também uma estrategista. Falou, beleza, o pessoal aqui no Brasil não quer, deixa eu não vou fazer uma ligação, né? Mas deixa eu escrever uma cartinha e pedir. E aí a gente tem um sul do Brasil que ela também é mãe, né? Porque, por exemplo, o sul do Brasil todo ele, né, com uma influência alemã, vem dela que trouxe para lá. E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, Rafael. A Leopoldina, ela tem... porque às vezes a gente pressupõe também que a história, a cronologia está bem conhecida por todo mundo. É interessante a gente recordar. Então eu vou te responder enquanto faço essa pequena cronologia. Não necessariamente com datas, mas rapidamente, só para a gente saber que quando ela se forma lá como arquiduquesa, essa proximidade que você sugeriu, por exemplo, com Goethe, era uma proximidade literária. Ela lia Goethe, mas também a família dela patrocinava grandes escritores, grandes músicos. Parece que Beethoven também cresceu graças aí ao patrocínio da família da Imperatriz Leopoldina, né? Então, assim, a gente observa que a Leopoldina estava muito próxima de uma efervescência cultural que, no mundo, talvez, era a mais brilhante. Isso pode ser questionado, mas era uma das mais brilhantes.
Tá? Com certeza. Você pode saber que para ela se comportar no sentido de se portar adequadamente, representando aquilo... Bom, ela representava um país inteiro, mas não só, uma dinastia inteira. Ela representava gerações passadas e aquilo que estava projetando para gerações futuras. A pessoa dela representava o povo inteiro. Então, assim, havia algo de divino naquilo, porque havia a relação também com a questão católica e uma espécie de direito divino. Então, assim, imagina aquilo que ela precisava representar, a peça que ela precisava representar nesse teatro. Então as crianças, as arquiduquesas, também treinavam teatro, também havia artes cênicas ali no contexto da infância delas. A gente sabe que eles encenavam algumas peças de Shakespeare, ainda que ele seja tão britânico, havia esse uso de suas peças para o treinamento delas. Em cartas com a irmã tão querida dela, né, Marie-Louise, ela mostra um problema de temperamento. E quando a gente vai ver o restante da vida dela, parece que ela é tão contida, parece também. Quando a gente vai ver no finalzinho que ela está um pouco agressiva, um pouco depressiva, a gente percebe isso voltar. Mas aos 14, 15 anos, ela não se continha. Parece que ela expunha muito as suas emoções. E num determinado momento, parece que essa parte atriz, que é tão importante para um papel público, e isso é a pessoa pública da mulher, né? É tão importante, e isso vai crescendo nela, esse peso da responsabilidade, essa maneira dela lidar com isso. Então, essa parte da infância eu acho muito interessante. Quando ela chega, então, aqui, a gente está em 1817, né? Ela encontra com Pedro. Ela já tinha se encantado pelo retrato dele, ela estava carregando no peito o retrato dele, apaixonadíssima, provavelmente por causa da literatura romântica, de Goethe mesmo. É muito provável que ela tenha lido apaixonada os sofrimentos de jovem Werther. Então, assim, ela era uma leitora ávida. Esse faz parte também da sua outra pergunta, né, dessa formação humanística dela. Era uma grande leitora, além de ter talento para ciências, né? Conhecia botânica, mineralogia, por isso que também ela gostou tanto de conversar com José Bonifácio depois, que era um cientista renomado. Então, mas ela lia muito essa parte humanista, essa literatura nascente. E aí, quando ela chega aqui apaixonadíssima, no início, Pedro era de uma impulsividade, ou seja, ele era tão expressivo com as suas emoções que aparentemente naquele primeiro momento eram dois fervorosos apaixonados. Só que ela era mais constante e ele era extremamente inconstante. E isso gera roteiro de novela, tanto que virou roteiro de várias novelas, né? É roteiro de novela, porque eles se apaixonam extraordinariamente, só que depois ele, com a inconstância dele, gente, ele é total apaixonado no sentido assim, de que nunca a deixou sem, digamos assim, sem o carinho de um esposo, para falar com as melhores palavras que eu encontrei, porque é um filho por ano, até a morte dela. Só que se a gente usar essa palavra, não foi tão bem escolhida, porque o carinho, a atenção, ela não recebe em todos os sentidos, porque ele se dedicava muito à música, já foi falado aqui pelo Bruno, e eu acho muito interessante que nas novelas não percebem o quanto você tem que estudar e praticar para ser um bom músico, e a qualidade das composições dele mostra uma altura técnica que exigia estudo e prática. Então tem isso, tem a questão política, a vida pública dele, ele ainda arrumava tempo para uma vida digamos assim, quase de bar, né, que a gente diria, o baboemia, e ao mesmo tempo ele tinha as escapadelas com as mulheres, que era algo muito frequente. Quando existe a amante favorita, não é? Que é a Domitila, e isso abate profundamente a Leopoldina, e aí você tem essa decadência. Então, assim, ela, embora você perceba essa responsabilidade de que falei, ela assume o seu papel na peça. Ela aceita, ela percebe que vai ser assim mesmo, ela não deixa de ficar triste, ela não deixa de sentir aquela melancolia, mas ela aceita como a imperatriz que ela era. Só que a humilhação vai crescendo e o Pedro parece que ou fazia as coisas de propósito ou não estava ligando, e a Domitila naturalmente ia espezinhando. Eu acho muito semelhante essa história com a de Henrique VIII, Ana Bolena, assim, esqueci o nome da espanhola, que era Catarina de Aragão. Catarina de Aragão. A diferença clara é que
a Domitila não virou rainha, mas parecia que ela queria, assim. E ela ainda foi hostilizada pela própria população, né? Teve a casa apedrejada e tal. É quase apedrejada, porque quando a Dona Leopoldina morreu, a gente costuma dizer, e isso é uma coisa que eu já tinha colocado até num texto da descendência de Dom Pedro, que a gente publicou em Portugal, lá em 2008, isso na Academia de História de Portugal. Foi o primeiro luto nacional do Brasil, porque o Brasil tinha se formado, né? Esse Estado Nacional novo. Então, quando a Dona Leopoldina morre, existe um luto no Brasil inteiro. Quando isso chega nas províncias, então se celebra missas e tuiezéquias e tudo. Isso dura meses, né? E o povo no Rio, que é onde ela morava e onde ela acudia, onde ela socorria, o povo fica com ódio, né? Porque sabe que já era meio escandaloso isso tudo. O imperador tinha até perfilhado, né? Tinha legitimado filhos da União. Então, e tinha nomeado Dona Domitila como primeira dama de Dona Leopoldina. Então isso era uma humilhação pública. Ela já não suportava mais, justamente como o Rafael falou, pegou muito bem. Nesse teatro, que é a nossa vida, sobretudo em política, Dona Leopoldina não suportava mais porque era muito humilhante. Dona Domitila podia ser uma maîtresse, como ela diria em francês lá, né? Se fosse uma desconhecida, mas não. Dom Pedro criou Dona Domitila Viscondessa de Santos para humilhar os Andrada, porque Santos, que é a cidade natal do Rafael, é a terra dos Andrada, e depois ele levou, no aniversário dele, a Marquesa, e a nomeou primeira-dama da Imperatriz. Era muita humilhação. A Imperatriz, tinha que andar com a Marquesa dos Santos do lado. Então, Dona Leopoldina não suportou isso mais. Ela entrou em profunda depressão e morreu de uma espécie de septicemia e câncer, digamos assim, psicossomático. Ela não aguenta, ela ficou... Aí dizem isso, alguns historiadores até diziam, ela ficou toda desgrenhada e gorda. Mas com o sofrimento que ela passou, ela ia ficar como, né? E dando a entender que Dom Pedro, por isso, teria amante. Não, ele teria amante independente, porque Dom Pedro I era, nesse aspecto sexual, uma coisa assim maníaca, né? Mas isso não é isso que é o principal traço para a personalidade dele, para efeitos de estudos de história política. Mas Dona Leopoldina, sem dúvida, sofreu os reveses disso. Ela era criada para suportar, mas ela, humanamente falando, não suportou tanto, né? Fora o fato de que tinha gravidezes sucessivas, né? Na última é que ela está já muito, muito ruim, né? Combalida, e ele vai e passa um mês na casa da Marquesa de Santos, porque o pai dela está morrendo, o pai da Marquesa, que ele tinha titulado Visconde de Castro. E aí ele fica lá, e é aí que ela escreve uma famosa carta, né, dizendo que, se Vossa Majestade quiser, pode sair daqui do paço e pode morar em outro lugar. E aí ela assina Maria Leopoldina de Áustria, né, para mostrar para ele que também, né, não se tratava só da mulherzinha dele que tinha que aturar tudo, mas que ela era também muito importante pelo nascimento, até mais do que ele, que a dinastia, né, Habsburg é mais alta. Então, na verdade, Dona Leopoldina, nesse sentido, foi muito mulher, né, foi muito humana. Ela também teve um limite que foi excedido. E aí, nesse limite que foi excedido, ela padeceu e morreu. Ela não queria morrer, eu não acredito nisso, né? Ela deixar a prole dela toda. Imagina o desespero. Mas ela estava frágil, né? Doente, adoentou-se e não conseguiu levantar mais. E aí os boletins, eu estava até lendo isso ontem, os boletins médicos vão falando, né? Os últimos 10 dias. Ele tinha saído para a Guerra Cisplatina, ele não vai ver... no sul, né? Ele não vai ver a mulher morrer. Quando volta, é aquele baque, né? Porque aí vai no Convento da Ajuda, onde ela está, né? Enfim... Foi velada e fica, né, dentro do esquife e vai ver a Dona Leopoldina já morta, né? E aí ele vai passar a ter... Dom Pedro era muito, como o Rafael falou, inconstante e muito impulsivo e muito choroso. Ele era chorão, né? Ele chorava muito, chorava de alegria pelos filhos, chorava de tristeza, e aí ele vai ter uma dessas crises. Além disso, ele era epilético, às vezes ele tinha crise de epilepsia mesmo. Então ele vai ter uma crise imensa, vai ficar chorando convulsivamente porque vai ver a mulher morta, né? E aí a Marquesa de Santos, politicamente falando, se aproveita disso também, né? E aí diziam, né, as pessoas que ele estava começando a enlouquecer e que a Marquesa poderia ser até feita imperatriz. Porque ela era de nobreza, evidentemente. Não, sim, claro, porque era um escândalo isso. Era um escândalo que prejudicava horrores a imagem do gestor, aquela imagem que você tem que ter, né, para ser a imagem dele dali em diante foi só queda, né? Então, de dezembro de 1826 até abril de 1831, Dom Pedro tem o fim do seu reinado em grande medida pelo que ele fez com a mulher dele. Isso teve muita influência.
E aí, dali, ele vai se casar de novo, em 29, vai chegar uma princesa bávara no Brasil, mas com muita dificuldade, porque lá nas cortes da Europa chegou essa história, né, dos maus-tratos e tal. Agora, Dona Leopoldina, ela suportou, como eu falei, ela suportou. Como mulher do seu tempo, né, com a sua ótica, a sua ética, né, de habsbúrgica, né, ela suporta aquilo, mas teve um limite do qual, né, ela já não podia mais, enfim, chegou o insuportável para ela, né? Fantástico. Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui horas, né? Horas. Eu acho que adorei ter trazido isso, que eu acho que a gente vai colocar na tela, né? Essa parte dessa árvore genealógica aí do nosso império aí, baseado na Leopoldina, porque eu, por exemplo, quando eu li, não conseguia entender as conexões, que são até meio emboladas, por as coisas dos primos, etc. Então, e agradecer a presença de vocês dois, né? Porque a gente está chegando no nosso limite de tempo. Queria, Bruno, que você desse as tuas conexões, né, para as pessoas saberem. Eu sei que você tem um canal na internet que fala muito sobre história, e fala um pouquinho aí. Então, a gente tem um canal, né, no YouTube, que é História do Brasil Como Você Nunca Viu. Isso é canal do meu, né, pessoal? Mas é um canal de História do Brasil. E a gente tem as redes sociais, tudo do nosso Instituto Cultural. A gente tem um Instituto Cultural, que é o nome da neta de Dona Leopoldina, grande admiradora da avó, naturalmente, que é a Dona Isabel do Brasil, a Princesa Isabel, né? Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora. E ele tem tudo, tem Instagram, site, né, idisabel.org.br, página no Facebook, todas essas redes e mídias que tem hoje em dia. Eu nem sei, são tantas, né, que o pessoal me ajuda e tem. E o Instituto, ele tem programas dentro dele, né, enfim, ligados a isso, a manutenção dessa história, o resgate da história do movimento abolicionista. Né? A gente tenta resgatar a vida e a obra de todos os abolicionistas do Brasil da segunda metade do século XIX. Proto-abolicionistas foram o José Bonifácio, a Dona Leopoldina, o próprio Dom Pedro I. Né? Os abolicionistas são os da segunda metade. Mas é isso. E eu fico à disposição. Meu e-mail, se quiser, pessoal, é brunoantunesdecerqueira@gmail.com. Que legal. Muitíssimo obrigado. E, Rafael, Obrigado. Gente, a nossa próxima mesa, né? José Bonifácio, capitaneado agora por você, para fazer uma coisa que é também um grande admirador. Mas e os seus contatos? É isso aí, eu uso mais o Instagram, que é nogueira.r, mas digitando Rafael Nogueira me encontra no canal do YouTube, acredito que seja o primeiro que apareça, e ao mesmo tempo no Facebook também me encontra. Para finalizar, né, muito interessante a gente terminar o mês das mães, começa aí nos primeiros dias com o Dia das Mães, com a Mãe do Brasil. Foi muito interessante essa conversa, agradeço o Tagore, agradeço muito a gentileza ao Bruno de ter vindo aqui conversar conosco. Eu acho que ficou bem claro que ela tem a faceta mãe, que é privada desde um ponto de vista do século XXI, mas a gente tem que entender que não é a mesma coisa, né? A família naquela época, e desde o ponto de vista de uma dinastia, era algo diferente. Espero que tenha ficado claro isso, né? A gente falou de tantos dramas diferentes aqui, que isso deve ter ficado claro, mas ao mesmo tempo eu acho que desde o ponto de vista do drama pessoal tem semelhança com toda e qualquer mãe. E Mãe do Brasil já é uma analogia como uma líder. Né? Uma das fundadoras, uma inteligência de estadista, alguém que realmente estava com liderança na época e fez a diferença. Por isso que na biografia que o Drummond de Vasconcelos faz de Bonifácio, diz que no momento em que ela está ali discutindo no 2 de setembro sobre as cartas que ela vai enviar para o Pedro I para informar, né, pro Pedro, ainda Pedro, né? Que ela vai informar para o Pedro sobre as novas circunstâncias, as novas pressões que vinham das cortes de Lisboa, e isso vai gerar o 7 de setembro, né? Ela não foi ela que assinou a independência, porque parece numa novela aí que ela assinou a independência, não é bem assim, mas aqui naquele contexto do conselho, o Drummond diz que o Bonifácio teria dito, né, que seria bom, né, se ela deveria ser ele. Então, assim, isso mostra, assim, o Bonifácio sendo, como bem disse o Bruno, uma figura do sábio, o velho mestre do Pedro, e ele disse isso. Eu acho que isso aí atesta, junto com a narrativa que a gente pôde trazer, que eu acho que é só uma partezinha, né, vale a pena ir aos livros. Tem até, o Bruno também trouxe o livro do Menck, né, que já esteve aqui conosco. Sim, vale a pena mostrar, do José Teodoro Menck, que é um livro da Câmara dos Deputados,
um trabalho que está sendo feito pelo Zé Teodoro, e é um livro que é de fácil acesso, porque tem na internet, né, para o pessoal acessar. É PDF gratuito, dá para acessar. E é a obra comemorativa dos 200 anos da vida. Então a gente hoje atingiu esses vários objetivos aí. Muito bom. O mês das mães, continuamos celebrando, comemorando nesse sentido de lembrar juntos do bicentenário da independência, tentando trazer o que há de mais recente nas pesquisas com aquilo que as gerações atuais às vezes não conhecem, mas sempre foi conhecido. Eu acho isso sempre importante. Claro. E agradeço então a todos, a toda a equipe que está aqui. Muito obrigado. Queria agradecer a toda a equipe nossa da Voar, ao Marcos Linhares, que é o nosso coordenador, e a equipe aí da João e sua equipe pela essa estrutura que a gente tem hoje. Obrigado aí a todos e a todas, e até a nossa próxima entrevista. Um abraço.